Bem-vindos ao Sprint Mental, como o chavismo mudou o país e por que os Estados Unidos da América estão sempre no centro da história. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina. Hoje, é um dos mais instáveis do mundo. Essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi construída lentamente, ao longo de décadas, por decisões políticas, discursos poderosos e uma relação tensa com os Estados Unidos. Para entender o que está acontecendo hoje, é preciso voltar no tempo. A Venezuela antes do chavismo, durante boa parte do século XX. A Venezuela viveu do petróleo, o país tinha uma das maiores reservas do mundo e se tornou um dos principais exportadores. Com dinheiro entrando em grande quantidade, a Venezuela construiu uma classe média forte, consumo elevado e influência regional. Mas havia um problema estrutural. O país ficou dependente demais de um único recurso. Quando o petróleo ia bem, tudo ia bem. Quando caía, o sistema tremia. Além disso, a desigualdade social nunca desapareceu. Uma parte da população prosperava, enquanto outra se sentia excluída do poder e da riqueza. Esse sentimento de injustiça criou o cenário perfeito para o surgimento de um discurso forte, simples e emocional. O surgimento do chavismo. Em 1998, surge Hugo Chávez, um militar carismático que prometia romper com o sistema tradicional. Chávez não falava como político clássico, ele falava como alguém do povo. Seu discurso era direto. A elite roubou o país, o povo foi enganado, e o Estado precisava retomar o controle. O chavismo nasce como um movimento de centralização do poder, nacionalização de empresas e uso intenso do petróleo para programas sociais. No início, funcionou com petróleo em alta. O governo financiou benefícios, reduziu a pobreza e ganhou apoio popular massivo. Mas havia um custo invisível. Ao concentrar poder no Estado e enfraquecer instituições independentes, o país ficou vulnerável. Quando o dinheiro diminuiu, o sistema não tinha mais equilíbrio. A ascensão de Nicolás Maduro com a morte de Chávez, em 2013 o poder passa para Nicolás Maduro. Diferente de Chávez, Maduro não tinha o mesmo carisma, mas herdou um sistema altamente centralizado e dependente. Sem o mesmo apoio popular e com o petróleo em queda, o governo passou a enfrentar inflação descontrolada, escassez de produtos e colapso econômico. A resposta do regime foi previsível: mais controle, menos abertura, mais repressão. O chavismo deixou de ser apenas um projeto político e passou a ser um mecanismo de sobrevivência no poder. E é nesse ponto que a relação com os Estados Unidos se torna ainda mais tensa. Estados Unidos e Venezuela. Uma relação sempre conflituosa. A relação entre a Venezuela e os Estados Unidos nunca foi simples. Para os Estados Unidos da América, a Venezuela sempre foi estratégica por causa do petróleo. Para o chavismo, os Estados Unidos da América sempre foram o inimigo ideal. O discurso anti-americano serviu como ferramenta política poderosa. Ele cria um adversário externo, desvia o foco dos problemas internos e reforça a narrativa de resistência. Com o agravamento da crise, os Estados Unidos passaram a impor sanções econômicas, alegando violações democráticas e de direitos humanos. Essas sanções, por um lado, pressionam o governo, por outro, afetam diretamente a população. O governo venezuelano usa isso como argumento: não estamos em crise por falhas internas, mas por sabotagem externa. Essa disputa virou um jogo de narrativa, e quem paga o preço é o cidadão comum. O que essa história ensina? A história da Venezuela não é apenas sobre esquerda ou direita, ela é sobre dependência econômica, concentração de poder e lideranças carismáticas. Mostra como discursos fortes podem unir um povo, mas também como podem enfraquecer instituições. Mostra como inimigos externos ajudam a manter regimes internos e como crises profundas raramente têm uma única causa. A Venezuela não chegou até aqui por acaso. Ela seguiu um caminho, e entender esse caminho é essencial para não repetir os mesmos erros em outros lugares. Agora pense: quantas vezes sociedades inteiras apostam tudo em uma única promessa, sem perceber o custo que vem depois?